E convidamos o vice-almirante Antônio Fernando Garcês Faria, membro da Comissão de Limites da Plataforma Continental da Organização das Nações Unidas, a proferir a palestra de abertura, A Crescente Importância da Hidrografia no Século XXI. Bom dia, senhores e senhoras. Inicialmente, saúdo ao almirante Prado Maia, diretor do nosso Clube Naval, que está recebendo esse nosso simpósio, em nome de quem saúdo todos os militares aqui presentes, todos os hidrógrafos aqui presentes, não só os militares, e ao almirante Paulo César, nosso presidente da Sociedade Brasileira de Hidrografia, pelo convite para proferir essa palestra. Falar sobre a importância, da crescente importância da hidrografia no século XXI não seria nenhum desafio, se não fosse a qualificação desta audiência, que conta com grandes expoentes da hidrografia brasileira, incluem antigos chefes, amigos, colegas com os quais compartilhei as lides hidrográficas e com os quais muito aprendi. Para tentar minimizar um pouco esse desafio, vou recorrer à sabedoria milenar. Aqui? Ok. Mais especificamente a Confúcio, que disse que se queremos prever o futuro, qual a possibilidade da hidrografia se manter crescendo em sua importância ao longo do século XXI? Tem que estudar o passado. Então eu vou buscar rapidamente fazer uma digressão ao longo dos últimos 100 anos, analisando e tentando identificar os principais fatores ou fatos nos campos político, econômico e sociocientífico que moldaram a realidade das ciências hidrográficas atuais e tentando verificar quais seriam as perspectivas para o nosso século XXI. Então, vou voltar a 1919, imediatamente após o término da Primeira Grande Guerra, que devastou a Europa. Ainda em 1919, o Almirantado Britânico convocou a primeira Conferência Hidrográfica Internacional, em Londres, com o objetivo de aprimorar a segurança da navegação, bem como normatizar cartas, procedimentos e os documentos náuticos, tanto as cartas quanto as publicações de apoio às cartas náuticas. Então, esse era o objetivo da conferência. Mas ela foi muito além disso. Uma das maiores conquistas advindas dessa primeira conferência foi uma resolução para a criação do Bureau Hidrográfico Internacional, o que veio a ocorrer 2 anos depois, em 1921, com sede no Principado de Mônaco. A BHI, hoje em dia OHI, ela se tornou a referência internacional para os assuntos afetos à hidrografia, tanto na parte de normatização, como provendo fóruns para debates e aprimoramento das práticas, melhores práticas da hidrografia. Uma outra consequência direta do Holocausto vivido pela Europa durante a Primeira Grande Guerra foi a inclusão no Tratado de Versalhes da criação da Liga das Nações, ou Sociedade das Nações. Qual era o objetivo principal? Era prover o fórum para a resolução pacífica de conflitos, de forma a tentar manter a ordem e a paz mundial. Esse era o espírito pós-Versalhes, mas a Liga das Nações, apesar dos esforços de diversos países da corrente internacionalista das relações internacionais, ela não obteve sucesso, principalmente pela não participação dos Estados Unidos da América, que vivia um momento de elevada pujança econômica. A economia dos Estados Unidos vinha se desenvolvendo a ritmo muito acelerado desde o final do século XIX, bem antes do início da Primeira Guerra Mundial. Durante a guerra, o esforço de guerra gerou uma ampliação muito rápida da capacidade produtiva dos Estados Unidos, associada aos novos métodos que ampliaram muito a produtividade, no caso já com Ford. Em função da não participação dos Estados Unidos,
houve a falência da Liga das Nações, mas ela deixou ensinamentos. A estrutura da Liga ou Sociedade das Nações é bem similar à que hoje temos na ONU. Mas justamente essa crise, essa superprodução norte-americana, esse crescimento acelerado da economia dos Estados Unidos, sem uma contrapartida de aumento da demanda, uma vez que a Europa estava destruída pela guerra, e ainda mais as condições impostas de reparação dos custos de guerra pelo Tratado de Versalhes, nós tínhamos uma oferta muito grande, cada vez maior, por parte dos Estados Unidos, sem a contrapartida de uma demanda global. O resultado disso é a primeira crise de superprodução da nossa história, que culminou com 24 de outubro de 1929, o crash da Bolsa de Nova York, conhecido como Black Thursday, ou Quinta-feira Negra. O crash da Bolsa de Nova York iniciou um processo da Grande Depressão que perdurou por mais de uma década, se encerrando praticamente com o início da Segunda Guerra Mundial. E esse foi um período de rápida retração da produção mundial, uma crise de desemprego, miséria, chegamos a ter fome mesmo em países do primeiro mundo, como os Estados Unidos, e com tudo isso um desaquecimento do comércio marítimo internacional. Logicamente, em função disso, a importância relativa da hidrografia naquele período, ela se reduziu porque a atividade econômica sob o ambiente marinho teve uma forte redução. E, em consequência também desse caos econômico a nível mundial, bem como a falência da Liga das Nações como um instrumento de mediação para evitar conflitos, e também, como eu já mencionei, o Tratado de Versalhes, as condições impostas pelo Tratado de Versalhes, penalizou muito as potências derrotadas na Primeira Guerra Mundial. Tudo isso gerou um conflito ainda maior que a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, que foi um impacto de devastação no continente europeu, nunca antes vivenciado pela sociedade mundial. Então foi realmente um grande paradigma. Além de tudo, ao final da Segunda Guerra Mundial, temos o início de uma nova era, não exatamente uma era histórica, mas com o advento do bombardeio com armas atômicas das cidades de Hiroshima e logo na sequência Nagasaki, iniciamos o período das armas de destruição em massa e que, como veremos a seguir, haverá um impacto sobre a hidrografia, de uma forma ou de outra, dos aspectos sociocientíficos. E releva mencionar também que, no campo da hidrografia, a Segunda Guerra Mundial marca o início de atividades hidrográficas especificamente voltadas para o campo militar, mais especificamente no apoio aos desembarques anfíbios no Pacífico. E foi ativado o US Army Corps of Engineers. Eles tiveram um batalhão, conhecido como Batalhão Anfíbio, Batalhão de Engenheiros Anfíbios, que fazia justamente a parte de planejamento, coleta e reconhecimento de dados antes dos desembarques anfíbios. Então, marcou o início da atividade de hidrografia voltada especificamente para o combate. Exatamente 16 anos após o Black Friday, em função direta do término da Segunda Guerra Mundial, a partir dos ensinamentos colhidos com a falência da Liga das Nações, foi criado, no dia 24 de outubro de 1945, a Organização das Nações Unidas, que, apesar ao longo da sua história, tiveram diversos reveses da ONU em termos de prevenção de conflitos ou minimização da possibilidade de ocorrência de conflitos. Porém, o arcabouço institucional desenvolvido sob a égide da ONU propiciou o crescimento de diversos
acordos, convenções que tiveram impacto para a estruturação do ambiente marinho, que algumas delas teremos oportunidade de escorrer e analisar paulatinamente cada uma delas, o seu impacto para a hidrografia. Ainda no campo político e em decorrência, esse mistura um pouco do campo político com o sócio-científico, mas também ainda sob consequência direta do término da Segunda Grande Guerra, nós temos o início do movimento ambientalista a nível global. Ainda em 1948, na França, é criada a UICN, União Internacional para a Conservação da Natureza, que marca o início do movimento ambientalista organizado. Esse movimento foi se fortificando. Ao longo da década de 70, tivemos os primeiros partidos verdes, basicamente na Europa, final da década de 70, bem como organizações internacionais sem fins lucrativos, as ONGs, voltadas para a preservação ambiental, dentre elas a World Wildlife Fund, a WWF, e a Greenpeace, são as mais famosas, todas originárias dessa década de 60. A Greenpeace foi um grupo de ambientalista canadense que saiu justamente para se contrapor às armas atômicas, o risco que ela se impunha ao meio ambiente do planeta, que pela primeira vez nós, como sociedade organizada, tivemos a noção que atividades humanas poderiam colocar em risco a saúde do nosso planeta. Também, ainda falando sobre o campo político, agora mais com viés jurídico, após a Segunda Guerra Mundial, os países começaram a verificar a necessidade de expansão de sua fronteira de mineração e de acesso a recursos naturais. Ao final da Segunda Guerra Mundial, deixamos de ter o colonialismo, ou seja, as colônias não mais... o processo de descolonização se iniciou logo no pós-guerra. E, com isso, o acesso à matéria-prima, o esforço durante a guerra, houve um crescimento econômico, todo o processo de conflito. Existe, naturalmente, uma aceleração da pesquisa e o desenvolvimento, logicamente voltado para o esforço de guerra, mas tudo isso produz um rápido desenvolvimento, e havia essa necessidade de acesso a matérias-primas. E, no dia do hidrógrafo de 1945, 28 de setembro de 1945, houve a proclamação Truman. O presidente Harry Truman faz uma proclamação sobre a qual ele diz que os Estados Unidos têm acesso e posse integral sobre a sua plataforma continental para exploração exclusiva dos recursos lá existentes, porque a tecnologia, à época, já permitia a exploração de hidrocarbonetos no ambiente marinho, bem como o início de mineração ainda bem costeira. Mas a procuração Truman, ela marca o início do debate sobre o conceito jurídico de plataforma continental. A plataforma continental sempre existiu no seu conceito geológico, mas esse conceito jurídico de que, por ser um prolongamento natural da massa terrestre, os estados costeiros teriam um direito inalienável sobre a sua plataforma continental. Em função dessa proclamação, vários países ao longo do planeta começaram a estabelecer dimensões para a sua plataforma continental. A maioria ainda utilizando as 3 milhas náuticas. Alguns 12 milhas náuticas. E uma minoria 200 milhas náuticas. Foi o caso do Brasil, que em 1970 estabeleceu o nosso mar territorial de 200 milhas. Essa necessidade de regulamentar internacionalmente uma prática que envolvia a soberania de Estados demandou justamente o arcabouço jurídico das Nações Unidas e o arcabouço institucional dela. Então a ONU tomou para si essa tarefa e conduziu por meio de 3 convenções internacionais sobre o direito do mar. A UNCLOS I, a United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS I, em Genebra, em 1958, a segunda, ainda em Genebra, em 1960, e, finalmente, a terceira,
que perdurou por 9 anos, de 1973 a 1982, em Montego Bay, na Jamaica. Ao longo de todo esse período, houve uma participação de praticamente um número muito grande de estados, mais de 160 estados participaram dessa discussão, o Brasil era um deles. Ela se estendeu por mais de uma década e, ao final, no dia 10 de dezembro de 1982, em Montego Bay, na Jamaica, é assinada a Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar, United Nations Convention on the Law of the Sea. Essa convenção ela entrou em vigor 12 anos depois, mais especificamente no dia 14 de novembro de 1994, com a assinatura do 60º, a ratificação do 60º Estado, dentre eles o Brasil. Isso foi em 94, o Brasil ratificou a Convenção em 1990. Esses dois eventos, principalmente a ANCLOS, a Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar, ela é considerada um dos tratados internacionais de maior sucesso. Para vocês terem uma ideia, hoje em dia, ela conta com 169 partes, são 168 estados e mais a União Europeia. E ela estabeleceu o arcabouço jurídico, praticamente acatado integralmente, mesmo os países que não a ratificaram a respeitam, como é o caso, dentre outros, nos Estados Unidos. E ela não só normatizou toda a parte do direito soberano sobre a plataforma continental, que já em 1945 estava previsto pela Declaração Unilateral, a Declaração Truman. Mas ela proveu instituições internacionais para tentar minimizar os conflitos referentes ao direito do mar. E no que tange a nossa hidrografia, a possibilidade estabelecida pelo artigo 76 da Convenção de que os países estendam a sua plataforma continental para além das 200 milhas, mediante a apresentação de dados e estudos técnicos científicos que comprovem o vínculo daquela plataforma continental com o continente, abriu novos campos para a nossa hidrografia, ampliando ainda mais o escopo de sua área de atuação. Visto um pouco o que ocorreu no campo político, basicamente, no político-jurídico, vamos olhar um pouco sobre o que ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, na segunda metade do século XX, sobre o campo econômico. O mundo pós-Segunda Guerra Mundial, mais especificamente a partir de 1947, com a crise de Berlim, de 1947 a 91, a geopolítica mundial estava dividida entre duas grandes superpotências, no escopo da Guerra Fria. E essa Guerra Fria, associada ao conflito ideológico e econômico e a disputa entre os dois blocos, gerou uma forte corrente armamentista, que ensejou um desenvolvimento tecnológico muito rápido nesse período e que foi associado e classificado como a terceira revolução industrial. Então, justamente o período da Guerra Fria foi a terceira revolução industrial. No campo da hidrografia, muito desse desenvolvimento tecnológico, logicamente voltado para fins militares, mas, como sempre, existe a dualidade da indústria de defesa, e por isso tiveram vários desdobramentos para a hidrografia, como, por exemplo, a década de 70, com o início da operação dos satélites, inicialmente geoimaginadores, posteriormente os satélites de geoposicionamento, bem como as técnicas de aquisição e processamento automático de dados. Isso revolucionou o modus operandi das ciências hidrográficas nesse período. A corrida armamentista levou ao dispêndio de recursos significativos que afetaram sobremaneira o bloco comunista, o bloco liderado
pela atual Rússia, a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, a década de 1980 foi marcada por uma forte crise econômica no bloco soviético, com desaceleramento da produção, o desabastecimento, inclusive de alimentos básicos, colocando a infraestrutura econômica praticamente à beira do colapso. Um outro fator no campo econômico que muito impactou esse período, a segunda metade do século XX, foram a crise do petróleo. Ela tem várias fases, mas é uma crise do petróleo, que pode ser visualizada nesse gráfico, que coloca o custo do barril de petróleo no mercado internacional, a variação temporal desde o final do século XIX até o final do século XX, encarnado em vermelho a variação do barril de petróleo a preços nominais, e em azul a variação do preço do petróleo corrigido a valores atuais. Para entender um pouco do que ocorreu, em 1960, os 5 maiores países produtores de petróleo, Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait e Venezuela, criaram a OPEP, com o objetivo de se contrapor à política de achatamento do preço do petróleo no mercado internacional, que era conduzido pelas grandes companhias de petróleo ocidentais, as conhecidas 7 irmãs, que é a Standard Oil, a Mobil, Gulf, British Petroleum, Shell, Chevron e a Standard Oil da Califórnia. Então, o OPEP foi justamente tentar controlar a oferta para não permitir que o cartel formado pelas 7 irmãs controlasse o preço do petróleo no mercado internacional. A partir da infraestrutura criada pela OPEP, iniciou-se um processo de nacionalização nesses países, nesses 5 países que compunham a OPEP. Porém, ao final da década de 60, uma série de guerras envolvendo os países árabes da OPEP, que eram, coincidentemente, os 4 maiores produtores, impactaram significativamente esses preços. Só que em 1973, nós temos a guerra do Yom Kippur, em que, de novembro de 1973 a março de 1974, o preço do barril de petróleo aumentou 400%. Então, foi o maior aumento até então vivenciado num curto espaço de tempo. Logo na sequência, nós temos a Revolução Fundamentalista no Irã, a derrubada do Shah Reza Pahlavi, e logo na sequência, a deflagração do conflito Irã-Iraque, tá? Que gerou a segunda crise no petróleo, em que o barril de petróleo saltou da faixa de $15 para quase $90 o barril, num curto espaço de tempo. Esse abrupto aumento gerou, logicamente, impactos econômicos muito severos, principalmente para os Estados Unidos e Europa. Houve um processo de recessão associado a isso aí. Porém, no campo da hidrografia, essas crises do petróleo tiveram um impacto positivo. Esse aumento do petróleo possibilitou cobrir os elevados custos para a exploração de petróleo no mar. Então, com isso, abriu-se mais uma demanda para o campo da hidrografia, com a rápida expansão da exploração de petróleo no ambiente marinho. Como eu mencionei antes, a crise econômica do final da década de 80, no bloco soviético, tanto em função dos elevados dispêndios com a corrida armamentista, também os decorrentes do abrupto aumento do preço de petróleo, se bem que na Rússia, por ser um grande produtor, mas na época não era um grande exportador, ela minimizou um pouco, mas mesmo com isso havia uma grave crise econômica, levando a uma instabilidade social dentro da antiga União Soviética. Com isso, no dia 8 de novembro de 1989, nós tivemos um evento simbólico, a queda do Muro de Berlim. Mas isso marca justamente
o final dessa crise econômica e o início de um processo sociopolítico que levou não só à reunificação da Alemanha, como à dissolução do bloco da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E um impacto direto no campo político, mas também no campo ainda da economia, é que com esse período, ou seja, a dissolução do bloco soviético, que Francis Fukuyama, em um artigo, colocou como fim da humanidade, o fim da história, não da humanidade, fim da história, ele gerou um outro fenômeno que é conhecido como globalização, que coincide com o período da quarta revolução industrial, em que há um crescimento. A globalização permitiu o quê? Abrir os mercados, uma maior integração política, social, cultural, econômica, uma expansão da relação comercial entre as nações e, ao mesmo tempo, a continuidade da quarta revolução industrial gerou um crescimento exponencial no desenvolvimento científico, tecnológico, que vai impactar diretamente tudo que nós estamos vivendo hoje em dia no século XXI. Os principais aspectos eu abordo logo na sequência. Mas nunca antes na história da humanidade nós tínhamos vivido uma expansão tão rápida na ciência, tecnologia e no conhecimento como um todo. Por isso, a conjugação desses dois fatores, a globalização mais essa quarta revolução industrial, para muitos marca o início de uma nova era. Essa sim uma era, a era do conhecimento, que é a característica principal desse mundo globalizado do século XXI. Ainda no campo econômico, em função da economia globalizada e desse rápido crescimento tecnológico, houve uma necessidade, um aumento muito grande da demanda por energia. E no caso do ambiente marinho, tanto recorrendo a já tradicionais fontes como os hidrocarbonetos, como também novas fontes, já voltadas para minimizar o impacto ambiental, função da pressão da corrente ambientalista, com a exploração das wind farms e também as usinas maremotriz. Então, a energia passa a ser uma das grandes demandas desse mundo globalizado. E também o aumento do transporte, a maior facilidade do mecanismo de trocas entre as nações, dentro do fenômeno da globalização, houve um incremento exponencial do comércio internacional. E esse volume adicional gerou o aumento da capacidade de carga dos navios e o aumento significativo dos calados dos navios. Também os equipamentos de alta tecnologia, principalmente voltados na área de baterias, começa a justificar o investimento, a abertura de uma nova fronteira de mineração, voltada para o leito marinho. Basicamente, o mesmo que ocorreu com o petróleo, os hidrocarbonetos na década de 70, em que a elevação do preço do petróleo permitiu tornar lucrativa a exploração do petróleo no mar, apesar dos seus elevados custos. Essa demanda por minerais estratégicos para equipamentos de alta tecnologia está lançando uma nova corrida ao leito do mar, justamente abrindo novas fronteiras de mineração. E ainda o impacto sobre o meio ambiente marinho, houve um crescimento acelerado da aquicultura. Ela praticamente triplicou a sua produção nos últimos 20 anos, e não só pelo desenvolvimento tecnológico, mas pela carência alimentar do planeta como um todo. E hoje em dia ela já chega a responder por 20% da produção de proteínas advinda da pesca. Todas essas atividades econômicas ampliaram a abrangência e a importância da hidrografia, abrindo novos campos voltados para apoio a todas essas atividades econômicas. Mas esse aumento das atividades econômicas, sobrecarregando o meio ambiente marinho, levou
a reação da corrente ambientalista. Então, o século XXI também, logo, estamos vivendo a década dos oceanos, estabelecida pela ONU, tá? 2021-2030, a década das ciências oceânicas para o desenvolvimento sustentável, justamente para minimizar esse impacto sobre o ambiente marinho. E mais recentemente, tivemos a aprovação do Tratado para o Alto Mar, para a preservação da biodiversidade do alto mar, o BBNJ, que é o Biodiversity Beyond National Jurisdiction. Esse tratado, na verdade, ele é uma das metas estabelecidas pela Rio+20, aqui no Brasil, que era conhecida a meta 30 por 30, que proteger 30% dos oceanos até 2030. Então, esse tratado, que foi recentemente aprovado no âmbito também da ONU, ele ainda não entrou em vigor porque, similarmente à Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar, ele prevê que, para que ele entre em vigor, tem que ser ratificado por 60 estados, que até o momento ainda não ocorreu. Então, todos esses fatos estão moldando o nosso século XXI e ampliaram o escopo da hidrografia. A hidrografia, do início do século XX, quando da criação da OHI, em 1921, ela continuava com a sua tarefa prioritária de contribuir para a segurança da navegação. Porém, todas essas atividades, todos esses fatos políticos, econômicos e socioeconômicos moldaram a hidrografia e ampliaram a sua abrangência, bem como propiciaram novas ferramentas tecnológicas que modificaram completamente o modus operandi. Então, conforme essa nova definição da OHI para a hidrografia, hoje em dia a hidrografia é a base para toda e qualquer atividade, quer seja científica ou econômica, no meio ambiente marinho. Para tentar prever as perspectivas para a nossa hidrografia no Brasil, primeiro nós temos que fazer uma correlação entre as potencialidades da nossa economia azul, ou seja, a economia que vem diretamente do mar, com a área de abrangência ou área de atuação dessa economia, no caso, a nossa Amazônia Azul. Então, o Brasil tem direito, pela Convenção das Nações Unidas, a um mar territorial de 12 milhas e uma zona contígua de 12 milhas. No mar territorial, ele exerce soberania plena e na zona contígua, ele tem a capacidade de fiscalizar suas leis e regulamentos fiscais, aduaneiros, sanitários. Então, essa basicamente os direitos básicos. Mas, também pela Convenção, nós temos direito à nossa zona econômica exclusiva, que no caso do Brasil é uma área de cerca de 3,6 milhões de quilômetros quadrados, onde os estados costeiros, pela Convenção, têm direito à exploração dos recursos vivos e não vivos do leito do mar, do subsolo e da coluna d'água imediatamente subjacente ao leito do mar. Então, praticamente uma área, qualquer atividade econômica, e é interessante que a Convenção, apesar de ter sido escrita em 1982, já naquela época, além dos recursos vivos e não vivos, ela previa monopólio estatal para a produção de energia a partir do mar, quer seja por eólica, maremotriz ou até mesmo de corrente. Então, ela já em 1982, ela previa isso. E como eu já mencionei anteriormente, os estados costeiros têm possibilidade de ampliar a sua plataforma continental para além das 200 milhas, desde que ele submeta à Comissão de Limites da Plataforma Continental da ONU dados e estudos técnicos científicos que comprovem a prolongação natural do território. Nesse slide é ilustrado em verde, com uma área de cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados. No caso do Brasil, o Brasil submeteu a proposta original em 2004, recebeu as recomendações em 2007, que naquela época a comissão concordava com apenas 80% do nosso pleito, e o Brasil, em 2008, decidiu submeter uma proposta revista dessa submissão,
Ela foi dividida em 3 áreas: a região sul, a margem equatorial e a margem oriental meridional, que inclui a elevação do Rio Grande. A região sul ela foi submetida à Comissão de Limites em 2015. Nós obtivemos a recomendação em março de 2018, com a aprovação integral do nosso pleito, de 170 mil quilômetros quadrados, equivalente à área de Santa Catarina, Alagoas e Espírito Santo. E o que é interessante destacar, que dentro dessa área de 170 mil quilômetros, 48 mil quilômetros são a mais do que nós tínhamos inicialmente pleiteados. Então, nós pleiteamos 48 mil quilômetros a mais, logicamente baseado em novos dados, novos estudos, e conseguimos integralmente, que equivale a uma área de cerca equivalente ao Espírito Santo. A margem equatorial representa uma área de 383 mil quilômetros quadrados, comparativamente seriam os estados Mato Grosso do Sul e Alagoas. Essa área encontra-se em análise pela Comissão de Limites da Plataforma Continental e, após a aprovação e encerramento da análise dessa área, a última área será a margem oriental meridional, com cerca de 1,5 milhão de quilômetros quadrados, equivalente mais ou menos à área do Amazonas. Se a Comissão de Limites aprovar integralmente a submissão brasileira, a nossa Amazônia Sul passará a contar com uma área de 5,7 milhões de quilômetros quadrados. É uma área mais de 50% do nosso território. Mas quando se fala em hidrografia, nós não podemos esquecer nossas águas interiores, que contam com distribuídas por 12 bacias hidrográficas ao longo de todo o país, que fazem com que nós tenhamos a maior reserva de água potável do mundo. Além desse enorme manancial e potencial hidrelétrico, abastecimento, tudo isso, nós temos mais de 42 mil quilômetros de hidrovias interiores navegáveis e que amplia muito o escopo do transporte aquaviário dentro do nosso país. Tudo isso, logicamente, propicia ao desenvolvimento da hidrografia para apoiar toda essa área, desde que a economia justifique a exploração de todas essas áreas. Então, para tentar finalizar essa minha análise, eu vou tentar correlacionar os principais fatores políticos, econômicos, sociocientíficos que nós discutimos, o que impactou e o que moldou a hidrografia, como a hidrografia foi ampliada, e tentar correlacionar dentro desses campos com as principais atividades hidrográficas, segundo a OHI. Essas atividades ou tarefas estão na página da Organização Hidrográfica Internacional. Iniciando pelo campo econômico, as atividades de hidrografia têm apoio, visam o apoio a todas essas atividades: comércio aquaviário, recursos minerais e energéticos, pesca e cultura, turismo, esporte e recreio. No caso brasileiro, todas essas atividades têm uma dimensão que é proporcional ao tamanho de nossa Amazônia Azul, bem como a das nossas águas interiores. O nosso comércio aquaviário gerou uma série de portos e infraestrutura portuária, tanto marítimos quanto fluviais. Nossos recursos minerais e energéticos, a nossa Amazônia Azul, de lá nós extraímos mais de 90% do nosso petróleo. A perspectiva futura de exploração de recursos minerais, como no fundo marinho, com nódulos polimetálicos, crostas cobaltíferas, é significativo. Recentemente, nós iniciamos a aquicultura marinha formalmente, após a aprovação ambiental, com parques, as primeiras autorizações. Já existe muito de aquicultura, mas ainda bem costeiro. Então, agora, com essa nova expansão, se busca, possivelmente, devemos ter uma ampliação muito grande. O turismo aqui no Brasil vem se ampliando com a presença frequente agora e constante de grandes navios mercantes de passageiros. E o nosso esporte e recreio, nós somos uma das maiores frotas mundiais. Então, as perspectivas econômicas associadas às dimensões provém um ambiente propício. A base é justamente o apoio às ciências náuticas, são as atividades voltadas, que eu correlacionei com o campo sociocientífico. Então,
Não existe nenhuma ciência náutica, quer seja de modelagem, lógica, infraestrutura de dados espaciais marinha ou de gerenciamento costeiro, que possa ser realizada sem um arcabouço de dados hidrográficos. E aqui vai uma outra demanda, que é justamente a capacidade instalada no Brasil, tanto qualitativamente quanto quantitativamente, é significativa em termos de uma rede de pesquisa e ensino para as ciências náuticas. Isso por si só capacita o nosso pessoal e gera demandas. E, logicamente, isso amplia o escopo da nossa hidrografia. E, finalmente, as atividades hidrográficas voltadas para o campo político. Tá? O proteção e gerenciamento do ambiente marinho, como nós vimos, esse incremento das atividades econômicas, hoje em dia, requer estudos de minimização de impacto ambiental que aumentam ainda mais a importância da hidrografia. Em termos de limite marinho, mostrei para os senhores a importância para o Brasil do nosso LEPLAC. Na defesa da margem equatorial, levantamentos hidrográficos ainda estão sendo realizados, futuramente para a margem equatorial oriental meridional, certamente novos serão realizados. Tudo isso aumenta a demanda sobre a hidrografia. Logicamente, a defesa e segurança da navegação, se nós temos um comércio aquaviário pujante, uma expressiva quantidade de portos, com as novas demandas, os novos navios maiores escalados, tudo isso, as novas tecnologias que permitem rapidamente a divulgação dos dados coletados, tudo isso amplia ainda mais o escopo e a importância da hidrografia. E a nossa área de busca e salvamento, quase 15 milhões de quilômetros quadrados, 14,7 milhões de quilômetros quadrados, a Navária 5, quase 2 vezes o território nacional. As modernas tecnologias, principalmente na área de modelagem de deriva, demandam dados hidrográficos. Então, a conjugação do momento econômico com a área da nossa Amazônia Azul e as características de nossas hidrovias interiores, tudo isso nos leva a acreditar que a importância relativa da hidrografia vai se ampliar cada vez mais, pelo menos até essa primeira metade do século XXI, que era basicamente a ideia que eu queria transmitir aos senhores. Então, agradeço uma vez mais ao almirante Paulo César pela oportunidade, a distinta audiência pela atenção e a SB Hidro pela organização desse seminário, que é simpósio, que vai nos propiciar um momento para a gente aprofundar ainda mais as discussões atinentes à nossa hidrografia. Muito obrigado.